Nessa semana teremos um julgamento crucial no Brasil, que é justamente da tentativa de golpe orquestrada pelo Bolsonaro e outros mais. E vamos tentar entender tudo isso daqui cronologicamente, mas nos atendo ao seu eixo central. Aqui temos o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que no ano de 2022 possivelmente tentou dar um golpe de Estado, ou pelo menos é isso que diz a Procuradoria-Geral da República, e os principais nomes envolvidos seriam o do general Freire Gomes, o do almirante Garnier e do coronel brigadeiro Carlos Batista Júnior. Vamos tentar entender aqui então. Aqui temos o presidente Bolsonaro, todo contente, falando aqui na sua campanha eleitoral. Escolheu um líder, um homem simples, verdadeiro, honesto. Temos uma grande nação para reconstruir e isso faremos juntos. Beleza, sua campanha eleitoral. E depois que perdeu a campanha eleitoral, no dia 8 de janeiro, teve aquela depredação justamente ali do Congresso, dos edifícios da Praça dos Três Poderes. Aqui eles estão quebrando justamente uma das salas aqui do STF, né? Muita gente diz, foram infiltrados. Poderia ter gente infiltrada? Eu acredito que sim. Mas que isso daqui, muitos bolsonaristas também fizeram isso daqui, talvez pela revolta, talvez porque não acertaram a derrota, por vários fatores, mas que aproveitaram para quebrar, quebraram. Teve gente que não quebrou nada e foi preso também? Teve também. Agora, isso daqui foi uma tentativa de golpe? Eu acho que não, tá? Isso aqui foi mais um resultado de um descontentamento popular que se acumulou e chegou nessa situação. Aí, já tem uma galerinha presa ali. E tudo isso daí tem a ver com a tentativa real de golpe, que não é justamente nesse momento, mas de que vai ser encaminhada ali ao longo do ano 2022, principalmente depois das eleições. Aqui a Procuradoria-Geral da República, então, ela denuncia a tentativa de golpe de Estado em 2022 e tem como núcleo central, que serão os principais julgados, os autores de Bolsonaro e aliados. Alexandre de Ramagem, o Garnier, que era o ex-comandante da Marinha, o Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça, o Augusto Heleno, que é o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Paulo Sérgio Nogueira, que era o ex-comandante do Exército e o ex-ministro da Defesa, o Braga Neto, que também foi ministro da Defesa, da Casa Civil e foi o vice na chapa do Bolsonaro. E o Mauro Cid, que era o ajudante do Bolsonaro nesses 4 anos. Quais são os crimes que estão sendo colocados para o Bolsonaro? O crime de liderança de organização criminosa armada, que aí eu não tenho certeza se estou de acordo com isso ou não, mas também tem a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tem tentativa de golpe de Estado, e aí eles colocam também na conta do Bolsonaro o dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado, que seria essa arruaça que aconteceu aqui, mas eu ainda não consigo ver de como isso daqui aconteceu, digamos assim, o Bolsonaro colocou lá e mandou uma mensagem para todo mundo invadir. Me parece mais uma insatisfação popular que resultou em algo ali louco, tentando conseguir algum resultado, porque eles estavam lá desde novembro tentando que as Forças Armadas fizessem algo e não conseguiram, então eles foram para as vias de fato tentar algo, essa comunidade ali mais radical do bolsonarismo. Mas como vai iniciar tudo? Em 2021, começa novamente a questão de desacreditar o sistema eleitoral. Apesar de Bolsonaro ter ganho as eleições lá em 2018, ele começa a desacreditar o sistema eleitoral brasileiro e aí faz uma live, depois é tirada do ar, e aqui está um pouco disso daí. Vamos ver aqui, ó.
Eu quero uma forma limpa de realizar eleições. Juntos, nós faremos o que tiver que ser necessário para que, repito, haja contagem pública dos votos e tenhamos eleições democráticas o ano que vem. A manifestação causou aglomeração e muitas pessoas permaneceram sem máscaras de proteção. Além de Brasília, o ato a favor do presidente se repetiu. É praticamente isso que ele fala, então, de que ele quer eleições limpas e tudo isso, e que não estão deixando ele ter essas eleições limpas. Aí vamos aqui, justamente, porque depois disso, no dia 7 de setembro de 2021, ele diz que não vai cumprir mais ações do juiz Alexandre de Moraes, que, bom, derrubou vários blogs, vários canais bolsonaristas, vários sites e tudo isso, e ele diz que não vai cumprir e diz que falta confiança nas urnas eletrônicas para a realização das eleições. Vamos ver. Que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda para pedir o seu mulher e cuidar da tua vida. Ele para nós não existe mais. Liberdade para os presos políticos. Fim da censura. Fim da perseguição àqueles conservadores, àqueles que pensam no Brasil. Nós acreditamos e queremos a democracia. A alma da democracia é o voto. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições. E dizer também que não é uma pessoa no Tribunal Superior Eleitoral que vai nos dizer que esse processo é seguro e confiável, porque não é. Um detalhe que foi nesse processo que ele ganhou em 2018 e em 2022, apesar de não ter ganho, elegeu a maior bancada conservadora, 99 deputados, hein? E a maior bancada de todos, é o único partido que teve um número assim estourado. Um ministro do Tribunal Superior Eleitoral também, usando a sua caneta, desmonetizar páginas que criticam esse sistema de votação. Nós queremos uma eleições limpas, democráticas, com voto auditável e contagem pública dos votos. Não podemos ter eleições que parem dúvidas sobre os eleitores. Nós queremos eleições limpas, auditáveis e com contagem pública do governo. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E não vamos mais admitir pessoas como Alexandre de Moraes continuem a aceitar a nossa democracia e de respeitar a nossa Constituição. Ele teve todas as oportunidades para agir com respeito a todos nós, mas não agiu dessa maneira, como continua a não agir. Como agora há pouco interceptou um cidadão americano bastante querido sobre atos antidemocráticos. Uma vergonha para o nosso país, patrocinada por Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro problema que nós temos. E tenho certeza que ao lado de vocês superaremos todos os obstáculos. Nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Agradecer a Deus pela minha vida e pela missão. E dizer àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: só Deus me tira de lá. Me parece que Deus tirou então, né? E aqueles que pensam que com uma caneta pode me tirar da presidência, digo uma coisa: para todos nós temos três alternativas. Em exceção para mim: preso, morto com vitória. Preso ou morto por vitória. Bom, não saiu preso, não saiu morto e não saiu com a vitória. Agora parece que vai ser preso. Bom, já tá preso em casa, né?
dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Tá de tornozeleira e preso em casa. A minha vida pertence a Deus, mas a vitória é de todos nós. Muito obrigado a todos. Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Bom, aqui foi um dos momentos auges do bolsonarismo, mas depois disso ele teve que fazer uma cartinha ali que foi intermediada pelo Temer, pedindo praticamente desculpas e arregando para o STF. Tem até um vídeo onde começa todos os problemas, onde o Bolsonaro realmente podia ter ido para cima do STF, e não foi, que era na CPI da Lava Toga, mas aí no final eu deixo o vídeo aqui para vocês acessarem, de como ele perdeu essa oportunidade e por quê. Diante de tudo isso, em 31 de maio de 2022, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Edson Fachin, ele faz uma reunião com os embaixadores, alertando sobre possíveis fake news em relação ao sistema eleitoral brasileiro. Vamos ver aqui o que ele diz. Me convidar o corpo diplomático sediado em Brasília a buscar informações sérias e verdadeiras sobre a tecnologia eleitoral brasileira, não somente aqui no TSE, mas junto a especialistas nacionais e internacionais, de modo a contribuir para que a comunidade internacional esteja sempre alerta contra acusações levianas. A integridade e a fidedignidade das eleições brasileiras tem de ser demonstrada não por frases desconexas ou declarações vazias, mas por relatórios fundamentados de especialistas na matéria. Por essa razão, este Tribunal Superior Eleitoral instituiu a Comissão de Transparência Eleitoral e o Observatório de Transparência Eleitoral, iniciativas que reúnem dezenas de entidades fiscalizadoras e centros de pesquisa em tecnologia que buscam aprimorar e trazer ainda mais visibilidade à segurança de nossas eleições. Por essa razão, convidamos, de forma inédita e em diálogo com o Ministério das Relações Exteriores, vários organismos e centros internacionais para constituírem missões de observação eleitoral no Brasil. Pronto, é praticamente isso, só que isso vai ter uma reação do Bolsonaro no dia 5 de julho de 2022. Ele vai reunir o seu gabinete, vários ministros, onde o ministro general Heleno vai falar possivelmente em uma virada de mesa, em algo que tem que ser feito antes das eleições. Olha o que ele diz aqui. Isso em resposta ao ministro Fachin, que era o presidente do TSE na época. O problema da inteligência. É aquela reunião que ele fez ali com os embaixadores. Eu já conversei ontem com o Vitor, do bom diretor da ABIN. Nós vamos montar o esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa assim, você vê uma... A gente se conhece nesse meio. Resolver qualquer infiltração desse elementário. Qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Bolsonaro pediu para ele ficar quietinho, ainda não tinha dito nada comprometedor. Professor, não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço que não prossiga a tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, não esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. E vazou. Não era para ter continuado, né, Heleno? O que porventura a BIM está fazendo? Outros que vocês sabem claro que não tem vácuo. Não vai ter segunda chamada dele. Não tem vácuo nessa eleição. Não vai haver segunda chamada nessa eleição. Por quê? Não vai ter revisão do ar. Não vai ter revisão. E aí? Então, ao que ele se referia? O que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. O que tiver que ser feito, tem que fazer antes. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições. O que ele está propondo com dar soco na mesa? Com virar a mesa? Depois das eleições. Isso daqui me parece um discurso bastante golpista. Bastante de que vão fazer algo para deixar certo que a eleição está ganha. Será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que O que eles vão fazer tão bem feito? Roubar as eleições? Essa conversa do Fachin
foi exatamente com os embaixadores, para que elimine a possibilidade de VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar, nós vamos ter que agir. Não vamos ter mais que falar, vamos ter que agir e agir contra determinadas instituições. Seria o STF? Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Bom, depois de algum tempo, podemos dizer que em 10 de junho de 2025, dá quase quanto tempo? 3 anos? Praticamente 3 anos depois, parece que ele mudou de opinião e disse que aquilo que ele queria dizer ali foi mal interpretado, né? Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Perfeito. Mais à frente, general, até para clarificar as perguntas que o ministro iria fazer, o senhor diz a seguinte fala, e aqui abro aspas. Não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, e fecho aspas. O senhor poderia esclarecer esse ponto? Essas duas palavras são usadas normalmente quando nós queremos caracterizar que precisa uma ação imediata, né? Não é nada que envolva urnas eletrônicas, Mas ali não estavam falando das eleições, que tinha que fazer algo antes das eleições, porque senão não ia ter segunda chamada, não ia ter revisão do VAR e tudo isso? Ideia transmitida na reunião ministerial, onde estava o presidente da República presidindo essa reunião, e eu fiz questão de dizer que me preocupava a situação que nós estávamos vivendo politicamente e que nós precisávamos agir antes que isso aí trouxesse maiores problemas para Qual era a situação politicamente? De que podiam perder as eleições? o sucesso das eleições. Ok. Então, quando o senhor fala virada de mesa e soco na mesa, o senhor está querendo dizer em sentido literal ou no sentido figurado? No sentido figurado, lógico. É óbvio. E ele vai dizer que não é sentido figurado, né? Pronto. Então, Ali sendo julgado, com ameaça de ser preso. quando o senhor fala essas expressões, em algum momento o senhor quis dar a entender algum tipo de ação contrária à Constituição ou ao Estado Democrático de Direito? Não, de maneira nenhuma. Isso aí era uma ação dentro. É importante que o presidente Bolsonaro colocou que ia jogar dentro das 4 linhas. E eu segui isso aí religiosamente em todo o tempo que estive na presidência. Perfeito. Com relação a essa questão... Cara, como vai mudando o discurso, né? Como vai mudando o discurso. Bom, então daí depois, e ainda em resposta àquela reunião que fez o Fachin com os embaixadores, o Bolsonaro também vai fazer uma reunião com os embaixadores no dia 18 de julho de 2022 para informar de que há um perigo realmente no sistema eleitoral brasileiro e de que ele não é confiável e tudo mais. Vamos ver o que ele diz aqui aos embaixadores e tudo isso. Nessa denúncia, que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais. Obteve acesso aos milhares de código-fonte. Que teve acesso à senha de um ministro do TSE, bem como de outras autoridades. Várias senhas ele conseguiu. E, obviamente, a senhora ministra do TSE na época, que também é do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez com que o inquérito fosse instalado. Segunda parte. Então temos aqui a instauração do inquérito. Eu realmente, esse do inquérito, não fui me aprofundar, mas aqui parecia que o Bolsonaro tinha uma causa interessante. A questão é que praticamente ninguém acreditou nessa ideia dele aqui. Segundo o TSE, a gente vai ver aqui na frente, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE. Com códigos-fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito que eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. Ou seja, um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. Praticamente está dizendo que é fácil
decidir quem ganha. Só que daí é onde entra a minha dúvida. Se é tão fácil decidir quem ganha, como eles deixaram o PL fazer 99 deputados e como deixaram ele ganhar em 2018? Então, de imediato, a Polícia Federal pediu o tal de logs, né, que é a impressão digital do que acontece dentro do sistema informatizado. O que é natural também é o órgão invadido fornecer os logs, independente de pedidos. A Polícia Federal pediu os logs, que podiam ser entregues no mesmo dia ou no dia seguinte, mas 7 meses depois, segundo documentos comigo, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. E uma coisa muito importante, esse inquérito, aberto no mês seguinte do segundo turno das eleições de 2018, até hoje não foi concluído ainda. Diz aqui o próprio TSE e conclusões da própria Polícia Federal. O atacante, invasor, conseguiu copiar toda a base de dados. Repito, conseguiu a senha de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Também a senha do coordenador de infraestrutura, Cristiano Andrade, que é a pessoa de confiança do chefe de TI chamado Giuseppe Giannini. Então, prosseguindo, o invasor teve acesso a toda a documentação do TSE, toda a base de dados por 8 meses. É uma coisa que, com todo respeito, eu sou o presidente da República do Brasil, eu fico envergonhado de falar isso aí. O que é comum, né, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para ele conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário, porque temos pela frente 3 meses até as eleições. Praticamente está dizendo, ó, eu faço diferente e por isso eu estou denunciando isso daí. Mais na frente, tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. O senhor secretário atesta categoricamente, acerta aí, Cid. Acerta aí que está errado aí. O senhor secretário atesta categoricamente que o invasor obteve domínio sobre usuários e senhas, que permite a alteração de dados de partidos e candidatos, até mesmo a sua exclusão, no contexto do processo eleitoral. Ou seja, esse grupo de invasores puderam até mesmo excluir nomes e mais, trocar votos entre candidatos. E o que aconteceu depois de tudo isso? Eu tive acesso a esse inquérito o ano passado, divulguei. É um inquérito que não tem qualquer classificação sigilosa. E ao divulgar, o ministro Alexandre de Moraes abre o inquérito para me investigar sobre vazamento. Em depoimento, o delegado encarregado do inquérito foi bem claro que o inquérito não tinha qualquer classificação sigilosa. Foi instada a Corregedoria da Polícia Federal, que disse a mesma coisa. E como envolvia um outro deputado, que teve acesso a esse documento meu também, a Procuradoria da Câmara dos Deputados disse que o inquérito não tinha qualquer classificação sigilosa. O que nós entendemos aqui no Brasil é que quando se fala em eleições, elas têm que ser totalmente transparentes. Coisa que não aconteceu em 2018. Eu tava pensando aqui até em aprofundar sobre isso, mas aí entra outra questão, né? Que daí eu não sei se o canal poderia ser derrubado. Essa é a parte que o STF deixa a desejar e que, sim, tem alguns temas que nos impede de discutir aqui realmente, que eu gostaria de discutir mais, porque é uma questão interessante que coloca aqui o Bolsonaro. Também, a Polícia Federal, depois que demorou 7 meses para o TSE informar que os logs haviam sido apagados. Repito, eles poderiam ser fornecidos de forma espontânea ou através de requerimento no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, 7 meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. E a Polícia Federal concluiu, pela
total falta de colaboração do TSE para com a apuração do que os hackers tinham feito ou não por ocasiões das eleições de 2018. E repito, até hoje esse inquérito não foi concluído. Entendo que não poderíamos ter tido eleições de 2020 sem apuração total do que aconteceu lá dentro. Porque o sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE. E, obviamente, a conclusão da Polícia Federal. Isso. Só 2 países no mundo usam esse sistema eleitoral nosso. Vários outros países ou não usam, ou começaram a usá-lo, ou chegaram à conclusão de que não era um sistema confiável, porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. E agora fotografias de alguns países. Que inauditável já é outra coisa. Mas seria interessante poder discutir mais sobre isso, mas eu não vou também me aprofundar, porque eu quero continuar com o canal aqui. Esse é um dos problemas que nós temos no Brasil na atualidade. E a questão é que é tão perigoso isso daí, que o que aconteceu? Por decisão do TSE, por maioria de votos de 5-2, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral declarou a inegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por 8 anos, contando a partir das eleições de 2022. Logo, ele poderia aqui, tecnicamente, concorrer em 2030. Ficou reconhecida, então, a prática de abuso de poder político, e que seria o que eles falam aqui do que o Bolsonaro aqui fez no 7 de setembro, utilizou o poder político ali, de uma data comemorativa, e o uso indevido dos meios de comunicação durante a reunião realizada no Palácio da Alvorada com os embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho do ano passado. Então, essa reunião com ele, dos embaixadores, mais aquela reunião ali com o povo em praça pública, fizeram justamente com que ficasse inelegível por 8 anos. Segundo eu entendi do que eu fui lendo por aí, segundo dizem alguns juristas tal, nas próximas eleições de 2030 ele pode se candidatar novamente. Claro que se não tiver preso, porque daí tem a lei da ficha limpa, tudo isso aí. Mas tem tempo, se o Lula conseguiu sair, dá tempo dele sair ainda. E se candidatar e voltar a ser presidente em 2030. No dia 30 de outubro de 2022, então, daí nós vamos ter que Lula vence as eleições pela 3ª vez. Aqui o videozinho, olha ele tomando posse aí, pá, tal. Não vou pôr a música porque dá problema, né? Daí videozinho, beleza. E começa a preparação para um golpe ou para fazer algo, porque no dia 1º de novembro de 2022, eu não vou dizer que é a preparação para o golpe, mas se começa um pedido das pessoas para que o exército faça algo, e olha o que vem dizendo na mensagem dessas pessoas por aí. Um dos vídeos que tem na internet, foram vários, né? Mas um deles coloca: o presidente Bolsonaro, por favor, use o seu exército, tome Brasília com as Forças Armadas para remover todos os ministros da Suprema Corte Federal. Através da força do exército. O que eles estão pedindo? Intervenção. Presidente, estamos com o senhor. Deus, pátria, família e liberdade. Liberdade, mas com a força do exército impondo as coisas. Generais, confiamos nos senhores. Novas eleições já. Voto auditável. Então, praticamente as pessoas estão pedindo que haja novas eleições. Artigo 37. Quais poderes da República seguem estes princípios? Qual o poder que não as cumpriu? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aí é uma, digamos, manifestação política, mas também religiosa. É uma mistura das duas coisas. Engraçado que eles acharam um indígena aqui pra... Acharam um índio pra falar a favor do Bolsonaro. Que interessante.
pro homem. Pra falar na manifestação lá. Aí falando que ela é infiltrada, falando que ela é do PT. Eu tô de um jeito que se eu chegar perto de vocês, eu não sei com quem que eu vou tirar foto. Se eu falar, eu não vou tirar com vocês, a gente machucar nós. Que eu mando do meu. Olha que interessante. Vivemos a ditadura do crime organizado. Aí tem um pedido às Forças Armadas aqui, ó. Aqui, Forças Armadas, mas olha o que tá aqui atrás. Intervenção. Que coisa, né? Então, como fica bastante claro, tem várias pessoas querendo uma intervenção militar aqui no Brasil. Era o que boa parte desses acampamentos pediam, que as Forças Armadas fizessem algo. Se vocês esqueceram dessa época, eu ainda lembro bem. E aqui os vídeos não deixam mentir do que as pessoas queriam que as Forças Armadas atuassem. Eles esperavam que o exército ia fazer algo com a ideia daquele poder moderador que tinha o imperador, que muitos acreditavam que era o exército que tinha esse poder. O cara filma benzinho mesmo, volta e filma. Intervenção. Viu ali criança pulando, brincando, música religiosa atrás, é uma mistura de tudo, ó. Bom pra mim. Bom pra mim. É uma mistura de tudo. Continuemos. Ok. No dia 9 de novembro de 2022, então é apresentado a minuta do golpe para o Bolsonaro. E assim, eu botei a data aqui 9 de novembro. E essa minuta do golpe fala de estado de defesa, estado de sítio. Mas segundo a gente vai vendo, foram várias minutas, vários documentos retratando o que se poderia fazer. Vários documentos ali colocando de como fazer um estado de sítio, um estado de defesa, ou declarar uma GLO, uma garantia da lei e da ordem e tudo isso. E vão tendo várias reuniões e vão aparecendo vários documentos. Aqui a gente vai ter uma que eles conseguiram através do computador do ex-ministro do Bolsonaro, Anderson Torres. E antes disso, pelo menos a gente vai ver aqui que no dia 18 de novembro, o general Braga Neto, ele vai incentivar as pessoas a não perderem a fé. Não percam a fé. Tá? Eu sei que nós perdemos as eleições, eu sei que já acabou o segundo turno, mas não percam a fé. Olha aqui ele falando. A gente tá bem, não vou falar com a imprensa não, tá preocupado com ele. Tá ontem? Não, quê? E aí? Fake! Tô inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Lá na frente, é só o que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente do comando militar Nordeste com o general Richard. Tá na chuva, tá no sol. Eu sei. Vamos. Não só fica... Tem que dar um tempo, tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Então, praticamente ele alentando as pessoas de que algo estava prestes a acontecer. No dia 7 de dezembro de 2022, Bolsonaro então ele vai apresentar a minuta do golpe, ou podemos dizer que esse documento, no qual estimula os generais a se juntar a ele para declarar estado de sítio, estado de defesa, porém eles não aderem a essa ideia de que ele permaneça no poder, ou de que faça uma comissão eleitoral para que reveja tudo, de que haja novas eleições. Eles não pegam nisso daí. Quem são os generais? O general Freire Gomes, do Exército, o tenente brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica, e o almirante Almir Garnier, da Marinha. Ele só obtém o apoio do almirante, mas não obtém o apoio do comandante do Exército, nem da Força Aérea, que negam o apoio a ele. E aí vamos ver, aqui nós encontramos uma das minutas, como a gente vai ver aí são várias, mas para ter ideia geral, essa daqui foi uma delas, e olha o que diz. Ordem e progresso, o lema da nossa bandeira requer nossa constante luta pela segurança jurídica e pela liberdade no Brasil. Cadê? Veio para baixo, né? Uma vez que não há ordem sem segurança jurídica, nem progresso sem liberdade, nossa Constituição Federal de 1998, a Constituição Cidadã, reúne normas gerais favoráveis à segurança jurídica e à liberdade da sociedade brasileira na medida em que
direitos e garantias como direito à vida, liberdade, igualdade, princípios fundamentais como o devido processo legal, contraditório, imparcialidade e remédios constitucionais como habeas corpus ou habeas data foram criadas pelo Constituinte em linha com os interesses de todos os membros da sociedade brasileira. Sem dúvida, neste contexto, a ideia de justiça para o direito de Estado presume que o poder emana do povo e que a realização da justiça é um imperativo para que a sociedade e os agentes públicos. É dizer, uma perspectiva constitucional, a ideia de justiça para o direito depende de leis justas e legítimas no Estado democrático de direito, assim como de decisões justas e legítimas. Para tanto, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Isso ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, notadamente pela ausência de zelo à moralidade institucional na conformação com o ato praticado. Devemos lembrar que a Constituição Federal de 1988 inovou ao prever expressamente o princípio da moralidade no caput do seu artigo 37. Este princípio constitucional de inspiração humanista e iluminista surgiu na jurisprudência do Conselho de Estado francês há mais de 100 anos como forma de controle para o desvio da finalidade na aplicação da lei. Para além de seu reconhecimento e aplicação na França, o princípio da moralidade também vem servindo de baliza para o exercício dos agentes públicos em outros países. Praticamente aqui ele está dando o arcabouço legal para tudo que pretende se fazer. A evidência, de forma louvável e pautada por este precedente, a Constituição Federal de 1888 converteu a moralidade em fator de controle da legalidade, inclusive quanto à interpretação e aplicação do texto constitucional e de suas lacunas, justamente para conferir a justa e esperada legitimidade aos atos praticados pelos agentes públicos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Isso é dizer que o princípio da moralidade institucional presume e proíbe de todo a qualquer agente público, ou seja, sua honestidade e lisura. Ele proíbe o desvio da finalidade enquanto arbitrariedade supralegal. Enfim, não permite que leis ou decisões injustas sejam legitimadas por atos autoritários e afastados do marco legal constitucional. E onde estávamos? Aqui. De modo geral, todo servidor, seja ele o ministro supremo do Supremo Tribunal Federal ou um gari de uma cidadezinha no interior, deve atuar sempre de acordo com o princípio da moralidade institucional, praticamente dizendo que eles feriram esse princípio. Deve atuar de forma íntegra e legítima, sempre de acordo com a justa legalidade. O servidor público, no exercício da magistratura, não pode aplicar a lei de forma injusta, ou seja, contra a Constituição, em especial de modo contrário ao princípio da moralidade institucional. Isso porque este mandato constitucional não pode ser afastado nem ter o seu alcance mitigado. Deve sempre ser considerado aplicado. Do contrário, teremos uma atuação ilegítima. O juiz de direito, seja ele ministro do STF ou não, nunca pode agir sem a devida e esperada conformação de suas decisões à moralidade institucional. Enquanto os guardiões da Constituição, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, também estão sujeitos ao princípio da moralidade, inclusive quando promove o ativismo judicial. Aliás, o desmedido ativismo judicial e a aparente ilegalidade, desprovidas de legitimidade, contrários ao princípio da moralidade institucional e assim injustas, não pode servir de pretexto para a desvirtuação da ordem constitucional pelos tribunais superiores, senão, vejamos entre outras algumas situações recentes. As normas... Aí vamos começar a fazer o ataque aqui, ó. As normas legítimas autorizadas a atuação dos juízes suspeitos nessas eleições. O ministro Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele, Geraldo Alckmin, possui vínculos de longa data, como todos sabem, que os dois eram afiliados ao PSDB, e o Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança do Geraldo Alckmin. As decisões legítimas permitindo a censura prévia, restringindo prerrogativas profissionais de imprensas de parlamentares, por exemplo. As decisões afastando muitas causas justas da apreciação da justiça. O TSE não apurou a decisão
a denúncia relativa à falta de inserções e propaganda eleitoral, as decisões limitando a transparência do processo eleitoral, impedindo o reconhecimento de sua legitimidade, impedindo o acesso do Ministério da Defesa ao código-fonte das urnas, não apurando a denúncia do PL quanto às urnas velhas e ainda impondo multa arbitrária e confiscatória para constranger o PL em razão de suposta litigância de má-fé. Aliás, os dois princípios... Cadê? Os dois primeiros dígitos da mula coincidem com o número do partido político em questão. E as decisões abrindo a possibilidade de revisão do trânsito em julgado de importantes matérias já pacificadas pelo STF, notadamente para prejudicar os interesses de certos determinados contribuintes. É importante dizer que todas estas supostas normas e decisões são ilegítimas, ainda que sejam aparentemente legais ou supostamente constitucionais. Isso porque são verdadeiramente inconstitucionais na medida que inferem o princípio da moralidade institucional, maculando a segurança jurídica e, na prática, se revelando manifestadamente injustas. Para além deste fundamento comum de verdadeira inconstitucionalidade, outros princípios, direitos e garantias também restam vulneradas de forma pontual. Enfim, são normas e decisões aparentemente constitucionais, mas inconstitucionais, em verdade, que colam em evidência a necessidade de restauração da segurança jurídica e da defesa às liberdades do nosso país. Então, está dizendo que tem um problema jurídico no Brasil muito grande e deve ser restaurado a justiça no país. Não à toa, encontramos ao longo da história algumas ideias convergentes ao apelo do nosso discurso. Na antiguidade, dar a cada um o que é seu já era uma ideia defendida por Aristóteles, como definição de justiça e princípio de direito. No Iluminismo, a necessidade de resistência às leis injustas já era uma ideia defendida por Tomás de Aquino. Mas Tomás de Aquino acho que não é do Iluminismo, não? Não é medieval. Mais recentemente, após a Segunda Guerra Mundial, Otto Bischoff defendeu na Alemanha a possibilidade de controle das normas constitucionais e inconstitucionais, em especial ao reconhecer a existência de um direito supralegal, ou seja, um direito pressuposto natural acima da Constituição e de suas normas. E aqui eles deixam espaço para colocar decisões inconstitucionais do STF, que a ideia diminuta é como um rascunho que está sendo escrito e pode ser alterado. Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, típica frase de Bolsonaro, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declara o estado de sítio. Então, nesse documento apenas aparece o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta a operação da garantia da lei e da ordem, com... Aí não sei o que continua aqui, com... Aí aqui eles colocam aqui a PGR, a Polícia Federal, indagado o seu conteúdo apresentado nesse momento ao depoente, foi apresentado na reunião ocorrida no dia 7 de dezembro de 2022, respondeu que sim, que na referida reunião, possivelmente, Felipe Martins leu o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa, o então presidente da República Jair Bolsonaro, que o presidente informou ao depoente e aos presentes que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes, que em outra reunião no Palácio da Alvorada, que é onde mora o presidente, em data em que não se recorda, o então presidente Jair Bolsonaro apresentou uma versão do documento com a declaração do estado de defesa, que isso aqui fala só do estado de sítio, e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar a conformidade e a legalidade no processo eleitoral. Então, eles iam criar uma comissão eleitoral para novas eleições, para apurar o que aconteceu na velha e uma nova. Que na reunião estavam presentes os 3 comandantes das Forças Armadas, aqui de dia 7, depois você vai ver que alguns dias que não estavam nessa reunião, um ali vai dizer que o outro não estava. Então aqui bota que estavam presentes os 3 comandantes das Forças Armadas, o Brigadeiro Batista Júnior, o Almirante Garnier, o depoente e então ministro da Defesa e o então ministro da Defesa General Paulo Sérgio. Que o depoente e o Brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto. Que isso aí, no caso, seria o Freire Gomes, né? Que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude. Que acredita que pelo que ele se recorda, que o almirante, e aí terminou aqui,
não consigo acesso a mais, não encontrei mais, talvez se buscar mais um pouco, talvez encontre, mas temos até aí. E aqui então é já se referindo à minuta, e a minuta seria isso daí que pelo jeito foi mudado algumas vezes e tiveram algumas minutas. E eu coloquei aqui só para a gente dar uma olhada, ó, aqui é o artigo 136 da Constituição, no qual o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais estritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. A questão é que tinha essa instabilidade institucional? Não tinha. E ele chamou o conselho? Também não. Ele só chamou alguns generais para falar sobre isso aí. E também, no artigo 137, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Então, ele chamou aqui para ouvir o Conselho da República, novamente o Conselho Nacional, e solicitou ao Congresso autorização para decretar estado de sítio? Não. E são medidas bastante duras porque, bom, elas tiram várias de liberdade, como aqui a suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio e assim por diante. Então você entra aqui, ó, na Constituição e pode ver isso diretamente. Aí vamos aqui ao depoimento do ex-ajudante do Bolsonaro, Mauro Cid, que vem falando justamente sobre essa minuta, no qual ele diz que realmente existiu e foi, digamos assim, proposto para os generais. Agora, a partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, em termos de data, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que... Então, afirma que havia um documento e previa justamente realização de novas eleições, se entende bem. E a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Porque existe uma comissão eleitoral, tudo isso aí. Agora, sobre prisão. Ali na que a gente leu, não apareceu nada de prisão de ninguém. Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim... tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição. Né? É isso daí. Baseado numa eleição anulada, algo então assim. Seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento. Né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões. Né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... E aí? O documento existia. Segundo o Mauro Cid, o Bolsonaro leu, revisou e disse assim, ó... Eu acho que podemos tentar. Vamos lá ver o que diz o brigadeiro, então, Carlos Almeida Garnier. Vai do 12 ao 24 aqui. Vamos ver aqui, cadê? Esse aqui do Cid, aqui do Garnier. É interessante essas audiências online aqui. Má qualidade, mas aqui, cadê, ó?
Aqui está o Xandão, aqui o Bolsonaro, aqui o procurador-geral, que vai fazer a maioria das perguntas, e aqui está o Batista, não é do Garnier. Vamos ver o do Batista, o Brigadeiro Batista. Nesses encontros, o presidente Chefe- Jair Bolsonaro questionou o Chefe da Aeronáutica. resultado das eleições, ele pediu que fossem tomadas medidas para questionar o resultado das urnas. E qual foi, se isso aconteceu, qual foi o que o senhor expôs ao ex-presidente nesses encontros? Qual foi de que forma o senhor se manifestou a respeito desses pedidos, se é que eles ocorreram? Doutor Bonet, durante todo o período eleitoral, logicamente as Forças Armadas trabalham com muita avaliação da conjuntura. E nós estávamos entendendo a sociedade, o povo completamente rachado, ao meio, radicalizado. Então, nós sempre trabalhamos com uma hipótese de um acionamento de uma garantia da lei da ordem. Isso aqui praticamente está falando que apesar de uma garantia da lei da ordem para os bolsonaristas, que eram eles que estavam descontentes. Após o dia 31, com os caminhoneiros, com as mobilizações, com aqueles que estavam frustrados, o nosso medo de ser necessário uma garantia da lei da ordem, eu estou dizendo uma garantia da lei da ordem para aquilo que está previsto no artigo 142, por iniciativa de um dos poderes, pontual, para resolver um problema. Então, esta era a garantia da lei da ordem que os comandantes trabalhavam. Durante esse primeiro período, do dia 1º ao dia 11, na reunião do dia 1º estavam o ministro Paulo Sérgio, os 3 comandantes e o Bruno Bianco, advogado-geral da União. Nós colocamos todos os resultados da urna, que nós não encontramos qualquer fraude, qualquer risco ao resultado da urna, e ao final o presidente perguntou ao doutor Bruno Bianco se havia mais alguma solução jurídica a se tomar. E ele falou que não. Logicamente que dali foi feito o anúncio pelo presidente do resultado, isso no dia 1º de novembro. Nós voltamos no dia 2 de novembro ao Palácio, nos reunimos na biblioteca, no sofá da biblioteca. A primeira reunião foi na mesa da biblioteca. O segundo foi no sofá da biblioteca, só o ministro da Defesa e os 3 comandantes. No sofá, no sofá. E o presidente colocou. O presidente estava frustrado com o resultado e parecia deprimido, com uma erisipela que certamente atacou o sistema dele. E esse assunto de garantia da lei da ordem, ele começou a ser abordado nessas outras reuniões, mas o foco era a entrega do relatório. Em determinado ponto, e aí eu não sei precisar o senhor, mas eu penso que foi a partir do dia 2, penso que foi a partir do dia 11, eu comecei pessoalmente a entender que aquela garantia da lei da ordem que nós estávamos abordando não era o que eu estava acostumado a ver as Forças Armadas cumprirem desde 92. E nós começamos a ficar desconfortáveis. Pelo menos eu, o ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes. Nesse momento, numa dessas discussões, era uma discussão de reunião de trabalho, nós sugerimos ao presidente que se havia algum problema ou uma crise institucional, estava na hora de chamar outros participantes para aquela reunião que não são os militares. E foi aí que eu sugeri o ministro Anderson Torres e uma conversa do presidente com o presidente da Câmara e do Senado, porque os 3 são membros do Conselho de Defesa. Desconheço se isso foi feito. Então, a partir do dia 11, nós começamos a ficar desconfortáveis se a GLO que nós estávamos falando era para caminhoneiros, era para acampamentos ou era para outros objetivos. Obrigado, brigadeiro. Nessas reuniões, o senhor disse, então, que o ministro da Justiça, Anderson Torres, também participava dessas reuniões. Né? E qual era o papel dele nessa reunião? Como ele se posicionava nessas reuniões? Ele apoiava, ele repudiava essas medidas? Qual era o comportamento que o senhor detectava nele? Doutor Paulo Bonet, este é exatamente o ponto que no início, quando o senhor me perguntou de uma forma geral, sobre o meu depoimento, eu disse que eu gostaria de fazer uma retificação, uma complementação. Quando nós levamos a sugestão ao presidente para trazer o ministro da Justiça, porque quando se faz uma GLO, por exemplo, isso começa, vamos dizer, com um governador com uma crise de PM, isso vai direto do governador ao presidente, existe um processo jurídico que passa pela TAG da Casa Civil, que faz a análise jurídica, que vai para o GSI e faz o decreto. A sugestão é que, apesar dele ser um poder executivo,
por iniciativa de qualquer dos poderes, que fosse envolvido, como tem a SAGE, o ministro Anderson Torres, para que fizesse essa análise. Eu não estava falando de qualquer golpe, qualquer documento de golpe, nós continuávamos falando sobre uma GLO daquela que os militares estão identificados. É interessante entender que em nenhum momento eles não vão falar em golpe. Até os influenciadores bolsonaristas que vão estar apoiando tudo isso aí, eles não falam em golpe. Eles falam em restauração da normalidade, falam em estado de defesa, em estado de sítio, que esse, na verdade, seria o golpe de implementar isso, já que essa não é a constituição legal, a forma legal de não aceitar o resultado de uma eleição. Tem outras formas de recorrer, que como o Bolsonaro não conseguiu dessas outras formas, ele tentou optar por essa que não deu certo. Mas em nenhum momento eles vão falar em golpe. Eles vão tentar acionar mecanismos que eles entendem legais na Constituição que daria talvez essa possibilidade. Com o princípio de segurança pública, um problema na sociedade. Eu confesso ao senhor que depois que foi quebrado o sigilo, eu conheço o meu depoimento, estava à vontade do meu depoimento, e quando foi quebrado o sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes, eu vi a reação do ministro Anderson Torres, e eu fiquei em dúvida se foi, ao idealizar a presença dele, eu tivesse transferido isso. Então, eu gostaria de fazer uma retificação aqui, acho que em tempo. Eu fiz lá de boa fé, uma retificação que eu não tenho a mesma certeza sobre a participação do Anderson de Moraes sequer em uma reunião. Tenho certeza que eu não estive na Palácio Planalto durante o mês de dezembro, e tenho certeza que eu e ele nos encontramos no Palácio da Alvorada neste período. Mas eu gostaria de retificar este ponto do Anderson de Moraes. Perfeito. Qual era a postura do senhor e dos demais comandantes quando essas medidas de GLO e outras providências extraordinárias estavam sendo discutidas? Há no depoimento a afirmação de que o comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que, caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. O senhor confirma esse seu depoimento? Confirmo, sim, senhor. Eu acompanhei anteontem a repercussão, estava chegando de... Caraca. Isso daqui deve ter sido louco. Ó, se tu fizer isso, vai ser preso. General Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Logicamente, ele não falou esta frase com agressividade com o presidente da República, ele não faria isso. Mas é isso que ele falou. Ele falou com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor tiver que fazer isso, eu vou ter trabalho em primeiro. Foi algo desse tipo. Eu vi a discordância entre o que ele falou e o que eu estou falando. Perfeito. E essa GLO, qual era o objeto dela? O que ela pretendia? Já vão ver essa discordância, porque ele disse que não decretou voz de prisão para o Bolsonaro. Isso aqui quem está dizendo é o brigadeiro. O general mesmo disse que não disse isso. Disse que fez apenas um alerta mais forte. O que ela planejava? O que se objetivava com ela? Que instituições seriam atingidas? A GLO que nós, militares, estávamos trabalhando era uma GLO para o caso de uma convulsão social no Brasil. Nós não estávamos trabalhando com uma GLO para qualquer outro objetivo que não isso. Apagou minha luz azul aqui. Vamos ouvir, vou colocar outra aqui. No meu depoimento disse isso, falei com o presidente Bolsonaro. Seja, aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro o senhor não será presidente. Ou seja, a GLO que nós estávamos falando era para o caso, por exemplo, de um problema... Cara, o que eles estavam conversando para ele chegar e dizer pro Bolsonaro, aconteça o que acontecer, no dia 1º você não será presidente? Que conversa era essa? É por isso que não dá para dizer que eles não tentaram nada, do que pelo menos o Bolsonaro não tentou nada. Porque para o cara chegar assim, bom, se o cara já aceitou que vai perder as eleições, não tem por que chegar e dizer isso. Ele sabe que ele não vai ser o presidente. Mas aqui parece que abre uma brecha, né? Alguma cidade, algum estado, alguma convulsão social. Nós, os 3 comandantes e o ministro da Defesa não estavam, no meu modo de ver, falando disso. E qual era o objetivo da GLO que o senhor detectou que estava sendo ideada, premiada pela presidência da República, pelo presidente Jair Bolsonaro? Doutor Vané, existe um conhecimento supremo militar
que diz que a guerra é ganha quando se conquista os objetivos políticos, não os militares. A partir de um momento, eu comecei a achar que o objetivo de qualquer medida dessa de exceção era, sim, para não haver assunção pelo presidente que foi eleito. E não estou entrando em qualquer... na seara Aqui, ó. de Vamos ouvir pelo novamente. presidente que foi eleito. E medida dessa de exceção era, sim, para não haver assunção pelo presidente que foi eleito. Então, tá dizendo que ele entendeu que a medida era para impossibilitar que o Lula assumisse. Praticamente isso. Ó, consegui arrumar a luzinha azul de novo. Vamos lá. Né? Tá pegando fogo aqui o negócio. E não estou entrando em qualquer... na seara de ideológica ou pessoal. E a partir desse momento, eu digo para o senhor que isso aconteceu do dia 11 ao dia 14, eu fiquei bastante preocupado. Obrigado, brigadeiro. Mas claro que isso é impossível. É claro que não vão ter os outros que não vão estar de acordo com ele, mas para ele aqui foi bastante claro. Em alguns desses encontros com então, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Sérgio, foi aventada a possibilidade da prisão de autoridades públicas? Pois é, senhor. Não, O ministro Alexandre de Moraes. E havia uma... Isso era no brainstorm das reuniões, isso aconteceu. Desculpa por interromper. Não, por favor, pode continuar. Ferrado, hein, Xandão? Ferrado. E eu lembro bem que nisso aí houve a seguinte discussão. Vai prender o presidente Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, vai. Amanhã o STF vai dar um habeas corpus para soltar ele. As reuniões... E aí tem uma outra parte aqui que eu quero ver com vocês, que é justamente no minuto 34 do que ele fala aqui. Cadê? É nessa daqui, nessa aqui é o Garnier. Aqui, voltando ao Brigadeiro. Aqui, ó, no minuto 34. Vamos lá. Pronto. General Freire, em relação ao presidente Bolsonaro, quando ele afirmou que daria ensejo àquela... Vamos aqui, no início da pergunta do Fux. Algumas indagações comandante, Carlos João da Procurador-Geral da República, saudar os eminentes advogados, e gostaria de me dirigir ao comandante Carlos de Almeida Batista Júnior e fazer algumas indagações, talvez uma que talvez tenha falhado aqui a minha audição. Com relação à questão referente à eventual ordem de prisão do general Freire em relação ao presidente Bolsonaro, quando ele afirmou que daria ensejo àquela caminhada para o golpe de Estado. Boa tarde, excelentíssimo ministro Fux. Bem, colocando na conjuntura, em momento algum, o presidente Jair Bolsonaro colocou desta forma que estava objetivando um golpe de Estado. Realmente que ele não faria. Mas, durante as discussões, como eu disse ao senhor, a partir do dia 11, dia 14, nós começamos a imaginar... Dificilmente alguém vai dizer, eu vou dar um golpe. Olha lá o presidente do El Salvador, o Bukele. Ele só, agora, ampliou para ele poder se reeleger indeterminadamente. Os objetivos políticos de uma medida de exceção não eram para garantir a paz social até o dia 1º de janeiro. E foi dentro deste contexto que o general Freire Gomes colocou, ou seja, não foi em resposta a uma colocação que o presidente daria um golpe, mas foi no âmbito desta discussão de possíveis estados de exceção, tem os pressupostos necessários para que eles sejam feitos. Que dizer então esse estado de exceção aí? Parece que é pior do que a minuto que a gente leu ali, né? Para ele dizer que o general decretou prisão. Em segundo lugar, comandante, eu gostaria... Beleza. Então essa aqui parte que a gente já viu. E aí a gente vai no próximo depoimento. Aqui, ó, no depoimento do Garnier, tem uma fala do Xandão sobre isso que é bem interessante. Vamos ver esse depoimento aqui do Garnier somente nessa parte aqui da fala, no qual o Xandão ele faz uma leitura ali, ó. Eu vou ler Leitura é um depoimento da Polícia Federal. Um trecho aqui da
do depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, no dia 21 de maio de 2025. Batista Júnior é o anterior que nós estávamos vendo. Ele está lendo por Garnier, mas é o que a gente quer centrar no que diz o Batista Júnior em depoimento à Polícia Federal. Sobre essa reunião. Então, entre aspas, o Brigadeiro Batista Júnior. Quando eu entrei, eu fui o último a chegar na reunião. O almirante Garnier estava de costas para mim, o general Paulo Sérgio de lado e o Freire Gomes de frente. Eu entrei e sentei ao lado do Garnier. Imediatamente a reunião começou e o general Paulo Sérgio disse o seguinte: trouxe aqui um documento para vocês verem. E eu confesso ao senhor que não me lembro se ele falou que é no estado de defesa ou no estado de sítio. Eu, raramente, porque eu achava que não existiam os pressupostos básicos e todo esse processo sequer para o estado de defesa. Então, estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim: eu trouxe um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo o que estava acontecendo, Batista Júnior, eu perguntei para ele, esse documento, o documento estava na mesa dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou, o general Paulo Sérgio, sim. E aí eu falei, não admito sequer receber esse documento. Não ficarei aqui, levantei, saí da sala e fui embora. É praticamente o que ele diz ali. Então, se é para é um documento que trata da não posse do novo presidente, eu não quero nem saber. O senhor se recorda disso? Eu não me lembro. Então, é que ele vai dizer que não lembra nada disso, tal, daí a gente vai ver depois mais detalhadamente. Então, a gente vai agora para o depoimento do ministro Freire Gomes, do general Freire Gomes, que é o ponto central de por que não aconteceu o golpe. Foi justamente de que ele, apesar de toda a pressão de dentro da caserna, dos militares, de influenciadores bolsonaristas, do próprio Bolsonaro, ele não cedeu. Vamos lá. Minuto 15, justamente dele falando. Bom, aqui é o Procurador-Geral da República, o Gonet, e aqui o general, que é o Xandão, e aí os outros Fux, os outros advogados e tudo mais. Bolsonaro está aqui assistindo, ó. Você recorda do presidente Jair Bolsonaro, na época, ter apresentado algumas hipóteses de utilização de institutos como o GLO, Estado de Defesa, Estado de Sítio em relação ao processo eleitoral? Sim, senhor. Nós tivemos aí, como está inclusive no meu depoimento, a data, eu acho que foi dia 7, né, nós tivemos uma apresentação feita por um assessor que eu desconheço, que eu não sei, até faço aqui uma observação, se o senhor me permite, né, que na ocasião foi apresentado que poderia ser o assessor Felipe Martins, inclusive consta ali um possivelmente, porque os dados que me foram apresentados é que seria ele pelos dados que a Polícia Federal levantou e mais alguns depoimentos. Eu apenas caracterizei que sim, houve um assessor em que eu não conhecia, como não conheço esse assessor do senhor presidente. Com relação a esse documento, foi apresentado um apanhado, uma memória, eu não diria um documento, em que foi só lido alguns considerandos, e nesses considerandos constavam aspectos que remetiam a uma possível GLO, o Estado de... Ó, viu então? Mais um que confirma de que existiu um documento. E a gente vai ver que vai existir vários. Defesa de sítio, mas muito superficial. Com dois aspectos aqui que eu gostaria de frisar. Primeiro, não estava presente conosco naquele dia, por uma coincidência funcional, o Brigadeiro Batista Júnior. O presidente apresentou apenas como informação e nos disse que aquele era apenas para que nós soubéssemos e estava desenvolvendo um estudo sobre o assunto. Não nos demandou qualquer opinião sobre o assunto e nós, a partir dali, ficamos aguardando qualquer outra orientação dele com relação a esse estudo. Ele disse que estava fazendo um estudo sobre decretação de Estado de Defesa, Estado de Sítio, GLO. Ele expôs isso para os senhores, foi isso que você está dizendo? Ele apresentou esses considerandos, esse apanhado de considerandos, todos eles embasados em aspectos jurídicos, dentro da Constituição. Por isso não nos causou nenhuma espécie, porque não havia nada que chamasse a atenção para algo diferente disso. Como não nos causou nenhuma espécie. Ainda ia ser estudado o assunto aprofundado, nós aguardamos uma outra manifestação do senhor presidente. Ou seja, eu posso dizer que ele estava preparando os senhores para, apresentando razões jurídicas
para apresentar mais a seguir. Interessante, aqui ó, tá aqui embaixo. É proibido gravar e divulgar áudio e imagem dessa audiência. Eu não peguei diretamente da audiência, viu, STF? Eu peguei aqui no UOL, como ele divulgou. Eu estou usando isso daqui pra gente ver a fala. Se for proibido, me fale. Bom, se for proibido, tá dizendo que tá proibido, mas se não gostar que tiver aqui, digam que eu tiro. Mas me parece ser o que ficou público depois que o UOL republicou em outros meios. Sobre medidas de intervenção que ele estava já pensando que ia tomar. É isso. Senhor ministro, pela ordem. Aguarde um pouquinho, deixa a testemunha responder, por favor. Mas, ministro, aqui na verdade está tendo. Aguarde, por favor. Um direcionamento da resposta. Pode continuar, procurador-geral. Xandão, é fogo. Ele disse aguarde. O cara contestou, ele disse aguarde e corta o microfone. Então, a minha pergunta é essa. O senhor, ficou claro para o senhor que estava sendo apresentado um conjunto de razões para medidas que o presidente da República estava cogitando de tomar, e ele estava apresentando essas razões de uma forma de antecipação dessas medidas que ele estava em processo de elaboração final. É isso que eu posso afirmar? Doutor Paulo, não necessariamente. Ele talvez, eu me permito dizer talvez, ele tenha nos apresentado por uma questão de consideração, uma vez que alguns aspectos do documento... Em questão de consideração, ele é chamar os comandantes das Forças Armadas para apresentar alguma coisa em questão de consideração? Metia uma questão de estado de defesa, estado de sítio ou GLO. Ele apenas apresentou por esse aspecto. Obviamente, os aspectos políticos e a consolidação desse documento implicaria em outras pessoas. E não me pareceu que ele estivesse nos influenciando, apenas dando conhecimento de que ele iria iniciar esse estudo com vários aspectos. O senhor fez uma advertência para ele, né? Consta aqui no inquérito, o senhor disse que o Exército não participaria da implementação desses institutos visando reverter o processo eleitoral. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Cara, o Exército não participaria de algo para reverter processo eleitoral, então estava caminhando nisso, em algo para reverter as eleições. Desse processo todo, nós tivemos aí diversas reuniões e esse documento, esse estudo aí, essas hipóteses, elas foram sendo aperfeiçoadas ou, vamos dizer assim, complementadas, e realmente houve uma reunião com o presidente, eu não me recordo exatamente o dia, em que o presidente, conversando conosco sobre esse assunto, que eu me lembro, ele não apresentou nessa reunião em que eu me pronunciei um pouco mais efetivamente, que tivesse documento, ele apenas comentou desse estudo. O brigadeiro Batista Júnior também se colocou de forma contrária e reticente a que fosse feito qualquer coisa, e eu alertei ao senhor presidente, com toda a educação, dentro de um aspecto bastante cordial, de que as medidas que eventualmente ele quisesse tomar, ele deveria atentar para os diversos aspectos aí, desde os apoios, seja nacional ou internacionalmente, desde a questão do próprio Congresso, da parte jurídica, e que tudo isso poderia desencadear aí numa situação em que ele, se não tivesse esses apoios e não jogasse efetivamente o processo dentro dos aspectos eminentemente jurídicos, ele ia ter um problema sério, podia inclusive ser implicado juridicamente nisso. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente, não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí, os comandantes, o que eu alertei o presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Ele concordou, não falou absolutamente nada, e a partir daí esse assunto foi mantido dessa forma. Então, eu gostaria de esclarecer esse aspecto. Então, praticamente ele disse, você não tem um apoio internacional, não tem nem o apoio nacional básico, e eu também não vou dar meu apoio. Então, não vai ter golpe. O senhor não faria essa advertência se o senhor não tivesse percebido, no contexto dessas conversas, uma possível inclinação para medidas que atraíssem consequências de ordem penal, de ordem constitucional para o presidente da República. É isso? Eu posso afirmar isso? O senhor não faria esse alerta se o senhor não tivesse percebido, no contexto das conversas, a possibilidade de esse tema vir a se tornar algo a ser implementado, essas questões impróprias virem a se tornar em providências concretas. O principal aspecto aí, doutor Paulo, é justamente que naquilo que competiria às Forças Armadas, em particular no caso do Exército, nós não vislumbrávamos como poderíamos participar disso.
A parte do problema político, que esse estava fora do nosso escopo. Então, o que foi alertado ao senhor presidente é justamente que ele deveria atentar para todos esses aspectos, ele concordou, né, que não havia o que fazer nesse aspecto e que, no caso do Exército, nós não teríamos e não iríamos participar de um assunto que extrapolasse a nossa competência constitucional. Houve uma outra data, que no depoimento do senhor não se recorda, que o presidente Jair Bolsonaro teria apresentado uma versão de um documento de decretação do estado de defesa e criação de uma comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. O senhor se recorda disso? Doutor Paulo, eu entendo que isso aí foi no bojo dessas diversas reuniões. Eu não sei definir exatamente qual veio antes ou depois, mas no bojo de diversas reuniões. Teve várias reuniões para se tratar disso daí. No contexto geral, o documento... Ou seja, para tratar do golpe. O conteúdo era muito semelhante, era praticamente o mesmo. E todas essas vezes nós alertamos que não havia, do nosso ponto de vista, condição de realização de qualquer coisa. Então, era um documento que se referiam à decretação do estado de defesa e criação de comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. É um documento nessa ordem que foram apresentados para os senhores, tá certo? Eu me lembro mais ou menos por aí, o conteúdo esse, né? Porque eu me foquei mais na parte do estado de defesa, estado de sítio e GLO. Ok. Aí, mais adiante, ele vai falar mais um pouco no minuto 36. Vamos ver aqui, ó. Minuto 36, que vai nos aclarar mais umas partes de tudo isso aí que está acontecendo. Para ele ler o depoimento que ele fez na polícia. Não seria... Ele teve uma desavença entre ele e o Xandão. Seria crível isso. Então, aqui, se as defesas e a Procuradoria-Geral quiserem ler trechos, não há nenhum problema. Agora, não será colocado na tela. Por favor, Procurador-Geral, continue. Eu volto à pergunta, comandante. O senhor afirmou que acredita que o almirante da Guia teria se colocado à disposição do presidente da República quando ele apresentou essas minutas, quando ele apresentou esses projetos de decreto e medidas que fugiam à normalidade democrática. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? O senhor confirma que o almirante Garnier se colocou à disposição do presidente da República para que... Praticamente ele diz aqui, ó, o Garnier apoiou. Eu e o Brigadeiro, não. Doutor Paulo, data vênia, eu gostaria de fazer uma correção aqui, que com 50 anos de exército eu jamais mentiria. O que eu quis relatar aqui foi que eu relatei agora, que eu e o Brigadeiro Batista Júnior nos colocamos contrários ao assunto e que eu estava focado no que eu falei, que eu não me recordo efetivamente da posição do ministro da Defesa, que o almirante Garnier ele tomou essa postura de ficar com o presidente. Apenas a diferença, ministro Alexandre, é que eu não posso inferir o que ele quis dizer com estar com o presidente. Por isso que eu quis dizer. Agora, eu não omiti o dado, eu sei plenamente o que eu falei, e afirmo. Ele disse que estava com o presidente, agora a intenção do que ele quis dizer com isso não me cabe. É isso que eu quis. Mas são ensaboados, sabe a intenção, óbvio que sabe. Sabe que o presidente quis dar um golpe, mas eles não vão falar com essas palavras, né? Eu só entendesse. Eu também não vou entregar o outro de bandeja aqui. Deixa, comandante. O contexto era de apresentação de uma minuta de atos que implementariam uma quebra da normalidade institucional. Então, o senhor se lembra desse contexto, né, em que essa frase foi dita? Sim, senhor. Perfeito. Ok. E aí, depois dele, melhor dizendo, nós vamos ver então o que disse o Garnier sobre tudo isso, que é o único dos três que está sendo acusado de apoiar justamente o Bolsonaro nisso tudo. O General Ferreira Gomes menciona que na reunião do dia 7 de dezembro de 22, um assessor do presidente teria feito a leitura dos considerandos do ato que seria o ato de consubstanciação da quebra da normalidade constitucional. Eu gostaria de saber do almirante se ele se lembra quem era esse assessor que fez essa leitura. Por favor. Senhor ministro, na minha cabeça, o assessor que entrou na reunião do dia 7 organizou o computador onde nós lemos, ouvimos a apresentação de alguns considerandos, foi o coronel delator. É dele que eu me lembro. Não se recorda de mais nenhum assessor? Eu não lembro de outras pessoas presentes. O coronel delator está falando aqui do Mauro Cid. Gente,
pode ser um lapso de memória, mas eu não lembro de outras pessoas presentes. E o coronel delator, ele fez isso e saiu também. A reunião, como era comum, reuniões de 4 estrelas, reuniões, a não ser que sejam reuniões para tratar de temas puramente administrativos ou coisas assim, onde tem assessoria de oficiais mais modernos, reuniões de alto nível não costumam ter a presença de muita gente, ainda mais com o presidente da República. Só aproveitando aqui mais uma complementação, nessa reunião dos considerandos, o senhor se recorda se foi tratado a prisão de alguma autoridade? Não, senhor. Nessa reunião, o que eu me Os outros discordam, disseram que queriam prender o Xandão, hein? recordo é que, após os considerandos, como disse para o senhor, me parecia que era assim, novas ideias que estavam em análise e o presidente Bolsonaro, com todo respeito a ele que eu tenho, ele fala de várias coisas ao mesmo tempo. Se o senhor vê o presidente dando entrevista, ele é normal o jeito dele, ele fala de muitas coisas ao mesmo tempo, mas ao final da exposição que ele fez, daquelas preocupações de segurança, e o Brasil vai para lá, vai para cá, e o PL entrou com ação tal, questionando tal e tal coisa no processo eleitoral, ele encerrou a reunião. Ele não deu seguimento à reunião. Ele disse que talvez nos chamasse depois, algo assim. Doutor Procurador. Muito obrigado, ministro. Praticamente isso, então ele nega que, que houve essa tentativa, mas que houve considerações sobre várias coisas. Aí, no minuto 32, tem umas informações aqui bem interessantes que eu vou colocar aqui, ó, no minuto 32. Ó. Presidente da República. Não, senhor. Ouviu falar sobre isso? Ouvi na imprensa. Até achei, se o senhor me permite, eu achei surreal. Não faz parte das normas das Forças Armadas, da hierarquia, disciplina, atitudes dessa natureza com esse contexto. Presidente, posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Em que contexto, em que reunião, eventualmente, que participou, o senhor teria dito que colocava as suas tropas à disposição? Senhor ministro, eu nunca usei essa expressão. Nem quando se demonstrou uma preocupação, porque o senhor, aqui no início do seu depoimento, o senhor disse que as Forças Armadas tinham muita preocupação. Sim, senhor. Preocupação com o quê? Preocupação com a questão das pessoas na rua insatisfeitas, que isso pudesse descambar para quebra-quebra, para algo que perdesse, que os órgãos de segurança pública pudessem vir a perder o controle. Lembrando novamente, quem eram essas pessoas descontentes eram apoiadores do Bolsonaro. Ou imaginarem que isso poderia acontecer. E isso traria responsabilidade, normalmente, para o último bastião desse negócio, que são as Forças Armadas. Então, essa é uma preocupação. Agora, as Forças Armadas, aliás, seria esquisito não fosse assim, sempre estão prontas para as suas missões constitucionais. Isso, às vezes, não com todos os recursos, como o senhor até tem uma certa sensibilidade para isso em algumas decisões que o senhor tomou de emenda no passado, mas para isso não há dúvida. Então, o que eu disse não é para o contexto ao qual foi imputado por talvez depoimentos anteriores ou coisas assim. Aí, em outro contexto? Ai, beleza. Mas o importante aqui é que ele admite que houve reuniões, houve essas conversas, apesar de que ele disse que não ficou assim, dizendo que ia colocar as tropas, disponibilizar as tropas deles para o Bolsonaro fazer o que quisesse ali, para dar o golpe. Vamos lá, agora, diretamente a entrevista do Bolsonaro, o testemunho, o depoimento do Bolsonaro, onde eu acho que ele se incrimina em parte sozinho, e vamos ver aqui, cadê? Agora, o senhor não se recorda da data, mas o senhor se recorda dessa reunião com o ministro Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier? Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reunião para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na eminência de Pará sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então, teve assunto. Novamente, GLO
para resolver um problema que não precisava nada disso para resolver, já que eram seus apoiadores. Era só dizer, gente, acabou, perdi as eleições, é isso mesmo, a gente vai para 2026, a gente vai tentar de novo, esse governo vai ser ruim, ele vai estragar a economia e tudo isso daí, então a gente vai conseguir de novo. Agora, vão para casa e voltem nos meus candidatos em 2024. Não teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Gelfrey Gomes, talvez foi nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas, com o próprio comandante. Praticamente, ele está dizendo aqui, ó, nós vimos realmente possibilidades, mas foi dentro da Constituição, tá? Mas vimos possibilidades. Paulo Sérgio falou que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. Mas por que abandonou? Para mim, o segredo está em por que ele abandonou, devido ali ao general que foi enfático com ele de que não o apoiaria nessas medidas aí de impedir a posse do Lula. O réu colaborador, Mauro Cid, disse que ele estava presente na reunião com o senhor, com o assessor Felipe Martins e, como o senhor lembrou também, numa das reuniões um padre estava presente. E nessa reunião... O que um padre fazia lá no meio? Foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas, tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali, mas não... Praticamente foi colocado alguma coisa na televisão, algum documento, e a gente não deu muito encaminhamento, era só uns considerandos, tudo isso daí. Acabou de afirmar que realmente existia uma minuta, existia um documento que era um rascunho sobre uma possibilidade de um estado de sítio, um estado de defesa, ou seja, sobre a possibilidade de um golpe. A discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara no Senado, o líder da maioria. Essa parte ele realmente não fez, mas que ele convocou os generais, convocou primeiramente para tomar decisões. Indicados pela população, alguns ministros, ninguém foi convocado para participar de uma possível início de uma proposta de sítio. E vamos supor que tivesse sido convocado. O presidente encaminharia uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para assinar um decreto. Então não existe essa possibilidade que era o presidente assinar o decreto porque tal comandante de força não queria, outro queria. Não existiu isso aí. O que existiu na prática foi, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquela de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Agora, em função disso, apesar dessas reuniões... Buscamos alguma alternativa na Constituição. E aí não conseguimos e saímos fora. Bem, buscamos alternativas na Constituição com o apoio do Exército ali. A questão é que não teve o apoio. Certo, dia 7, talvez aqui, todas as demais serem reservadas, eu, minha defesa e 2 ou 3 comandantes, as ilações, o que estava tratando tratar lá dentro, corria solto. Então a gente lamenta. Ilações. Para não dizer de outra forma, a gente falou de golpe lá várias vezes, mas isso aí, normal. As ilações, mas em nenhum momento, eu, minha defesa ou os comandos de força, sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Mas eu entendi a sua resposta, mas eu gostaria de saber, até porque no dia 26 de março agora, desse ano, 2025, após o recebimento da denúncia do Núcleo 1, inclusive contra o senhor deu uma entrevista coletiva, e na entrevista coletiva o senhor disse que teve acesso a essa minuta, a esse documento, que leu essa minuta, esse documento. Então eu gostaria, se for possível, desse esclarecimento. Chegou uma... Tá. Aí, vamos aqui ao 1,54. 1,54 é uma outra partezinha interessante.
Vai estar tudo aí, os links no arquivo na descrição, quem quiser ver mais detalhadamente, eu acho bem interessante. Tive que ver tudo, mais de uma vez, eu até cheguei a ver. E parece bem interessante porque a gente vai entendendo como eles vão se entregando sozinho aqui. Vamos lá. Liberal. Sobrou pra gente buscar uma alternativa na condição que... Eu entendo, né? Posso estar errado. Se o senhor ministro, se o TSE... que a nossa aprender que era... Normalidade da H, firma. Olha essa pergunta. De novo, aproveitando a premissa da atuação afirmada pelo senhor ex-presidente da República, de que sempre atua dentro dos limites da Constituição, eu gostaria de indagar como que ele enxerga medidas de anulação de eleições, prisão de autoridades, como que isso se enquadraria dentro da normalidade constitucional, e essas eram medidas que estavam previstas nos atos que foram cogitados durante esse período. Voltando à pergunta anterior, em julho ainda não era o período eleitoral. Então o Braga Neto estava apenas descompatibilizado. Não houve essa história de prender quem quer que seja. Tá? E nós voltamos para a Constituição, que é a nossa base, quando entendemos que não podíamos fazer mais nada no TSE, tendo de vista o valor da multa. Eu desconheço até no Brasil aqui qual advogado que peticionou alguém e cujo cliente foi multado. Eu entendo, né, posso estar errado. Se o senhor ministro, se o TSE apenas indeferisse, tá? Ia ter mais uma ou duas, talvez 3 petições, está encerrado o assunto. Quando houve a blindagem, porque essa multa podia aumentar, porque a acusação foi litigância de má-fé, ou até uma outra medida administrativa mais grave contra o Partido Liberal. Sobrou para a gente buscar uma alternativa na Constituição que, rapidamente, não foi discutido, foi conversado, hipótese. Então, perdeu as eleições, recorreu ao TSE, não deu certo, vou buscar outra tentativa aqui. Hipóteses desses possíveis constitucionais. Como disse o ministro Fux aqui, nada foi assinado, não foi dado um pontapé inicial de nada. Fora daqui, não tem mais o que fazer. E rapidamente foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da sua vida. É a segunda vez que o senhor fala isso, então acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, é isso? Sim, senhor. Okay. Essa é a minha última pergunta, senhor ministro. O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, 22 milhões? Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas em cima da multa, então? Exato. Não do mérito? Não, de tudo. Senhor ministro relator... Então, e aí? Exatamente, essa era a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão de um judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha, fizemos a mesma academia, fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém para discutir qualquer assunto. Que resposta ruim, hein? Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com eles. E eu ouvi o Paulo Sérgio, ouvi o Freire Gomes, ouvi o Garnier, e não pude ouvir muito ali o Batista Júnior, porque ele pouco falava, quase nada falava, ele nem leu o que seria a tal da minuta que ele acusa, ele declarou que nem chegou a ler aquele assunto. Então o militar é aquele que está do teu lado nas horas boas e nas horas ruins. E eu confesso que muita coisa que eles falam, eu absorvi. E chegou à conclusão rapidamente que não tinha mais o que fazer. Esse governo ia cair de maduro. Tá, a ideia é perder as eleições, então vou chamar os comandantes das forças para desabafar. Como está caindo, né? Eu queria que não fosse assim, porque a população está sofrendo, e o retorno, não digo meu, né, mas o da direita, dos conservadores, ou de alguém diferente da esquerda, alguém de centro, acontecerá com toda certeza por ocasião das próximas eleições. Agora, doutor procurador, por favor, tá? O senhor pode confiar nos militares. Tá? Momentos bons e momentos ruins. E eu reforço, ao ir conversar com eles, o objetivo é, dada a nossa formação, o respeito e a consideração que existe entre nós, tanto é que eu nunca tratei um comandante de força ou um ministro da defesa como superior, sempre tratei com a mais alta dignidade e respeito. Isso aí nos fez aqui conversar sobre um assunto que desde a primeira reunião já sabia que não podia dar em nada, mas apenas conversamos a título da minha parte, como desabafo. Mal explicadinho isso daí, hein? Essa desculpa eu acho que não colou não, hein? Perdi as eleições, vou chamar meus amiguinhos aqui para conversar. Difícil isso daí. Bom,
Então, praticamente, a gente pode dizer ali que depois do dia 7, ou depois um pouco mais, parece que o Paulo Sérgio, ministro da Defesa, chamou os generais, ali até dia 14 de dezembro, para conversarem, e é quando o brigadeiro disse que nem quis escutar, levantou e foi embora, que era sobre o mesmo tema, e não teve o apoio, o general lá não apoiou, então não foi para frente essa ideia de tentar fazer algo em respeito às eleições. Acho que ficou bem claro. Aqui terminou no minuto 57, né? Vou botar aqui. Só que aqui, ó, no dia 18, o Heleno ainda tá alentando o pessoal. Possivelmente o Heleno ainda queria fazer alguma coisa. Olha o que acontece. Obrigado por atender a gente aqui, ó. Obrigada. Rodamos 1.500 quilômetros. Deus abençoe. Muito obrigada. General, bandido sobe a rampa ou não? General, bandido sobe a rampa ou não? Não, ele diz não. Outro vídeo, ó, de outro ângulo. Hoje é dia 18 de dezembro de 2022. Continua alentando o povo. Mas, ao final, no dia 30 de dezembro, um dia antes da posse, Bolsonaro pega o voo e vai embora para Orlando. Aí, viajando, tirando foto com o povo, tá indo lá, vamos para os States of the America, aqui em Orlando, fazendo passeata com a galera, aí faz uma motociata, tal, tá lá, de boa, aí ó. E aí o Lula, no dia 1º, toma posse. Vou tirar essa música que talvez dê problema. Mas daí, com vários setores da cidade, da sociedade que representa, tudo isso daí, todo aquele discurso da diversidade, blá blá blá, tal, que na prática a gente sabe que o Lula não é tão assim, né? E no dia 8, então, de janeiro, vários descontentes foram para Brasília, juntaram-se com alguns que estavam em Brasília e invadiram os 3 poderes e os prédios dos 3 poderes, tanto da Suprema Corte, como do Congresso, que a gente está vendo aqui, como do Palácio do Planalto, onde governa o presidente. Quebraram um monte de coisa. Alguns dizem que teve infiltrado, pode ser que teve, mas boa parte dos que quebraram foram bolsonaristas mesmo, que estavam descontentes com a situação. E aqui é onde a PGR ela vai dizer que aqui foi uma última tentativa de causar um distúrbio para ser convocado o exército vinha solucionar e também aproveitava e ficava no poder. Tem uma dificuldade de acreditar nessa tese aqui, até porque agora sim, eu não vi ninguém que eles prenderam que diretamente organizou isso daqui para que gerasse essa reação. Realmente não apareceu ninguém. As outras ali até dezembro, acho que a gente tem bem mais dados para dizer que houve uma tentativa. Mas aqui, não. Isso aqui, alguém realmente pagou, alguém simulou, através dos ônibus ali, tudo. Mas que, além disso, não vi nada mais do que gente insatisfeita quebrando tudo, porque o exército não atendeu eles, porque não houve uma intervenção militar e o Lula conseguiu se tornar presidente. Além disso, nós tivemos uma outra questão, que eu não detalhei aqui, que foi o seguinte: tivemos a tentativa de assassinato de autoridades, pelo menos o planejamento, no qual, no dia 11 de novembro de 2022, ocorreu uma reunião na casa do general Braga Neto, no qual a ideia era justamente se organizar para sequestrar, matar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Caraca. Daí isso aqui tem a ver com os Kid Pretos e tal. Aí parece que o Cid tá metido nisso daqui, mais outros soldados. E no dia 15, que era o último dia, eles receberam, digamos, a informação, receberam a mensagem de que era para abortar, porque o comandante do exército não topou lá dar o golpe. Mas eu não me centrei nisso daqui, por quê? Porque o eixo central vai estar justamente nessas 4 figuras.
no presidente Jair Bolsonaro, no general Freire Gomes, no almirante Garnier e no brigadeiro Batista Júnior, porque eles são os comandantes das tropas. E assim, nem coloquei a imagem aqui do ministro da Defesa, porque dependia desses três. Como 2 dos 3 não toparam, não houve golpe, não houve essa tentativa de ruptura institucional, ou como eles chamaram, estado de sítio, estado de defesa para restaurar a ordem, convocar novas eleições, não houve nada disso. Graças a esses 2 camaradas aqui, agora vou chamar camaradas, general Freire e brigadeiro Carlos Batista Júnior. Praticamente, tem muitos mais outros detalhes, datas desencontradas, um fala que aconteceu uma coisa, uma aconteceu outra, mas o que a gente pode dizer assim depois do dia 30 de outubro de 2022, quando Lula ganha as eleições, houve uma reação no qual vários bolsonaristas foram protestar à frente dos quartéis. Bolsonaro se reuniu várias vezes com os comandantes das Forças Armadas tentando fazer algo, e foi escrito uma minuta, foi escrito um documento para que pudesse ser tomado o poder e ter um pouco de legalidade nisso daí, porém os generais não toparam, e pelo general e o brigadeiro não topar, é que não houve essa tomada do poder necessariamente. Agora, em qual crime se enquadra isso daí? Não sei. Mas isso tudo aqui parece muito simples. É como se alguém perdesse a eleição para síndico de um condomínio e juntasse com o pessoal da segurança e falasse: aqui não vai entrar o novo síndico. É praticamente isso. Só que quando ele planejou isso, 2 seguranças disseram não e um só disse sim. E aí não pôde levar o seu plano para adiante. E é isso que está sendo julgado. E agora, daqui a 2 semanas ou mais, depois tem recurso, tudo isso daí, Bolsonaro já está preso em casa. Mas para mim, devido a tudo isso, houve realmente essa tentativa de golpe. Por mais que muitos bolsonaristas falem que não, tal, mas houve uma tentativa. Não com tanque nas ruas, não chegou no nível de colocar armas, tudo, porque ele precisava do apoio do exército. E o exército, de forma geral, não deu esse apoio e por isso não houve. E aí, o que vocês acharam de tudo isso aí? Esse é o meu entendimento. Sou o professor Gessé Santiago e aqui não temos nem política, nem ideologia de estimação. Gostamos de aprender tudo, independente de tudo isso, sem esse favoritismo que existe nessa militância.